O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparece nas folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus neste domingo, 11º do tempo ordinário, tempo comum, nos fala de sementes, de hortaliças, de terra, de lavrador, homens que lançam a semente, nos falam de germinação, de crescimento, de folhas, de espigas, mas na verdade Jesus não está dando uma aula de agricultura, não se trata do agronegócio. Jesus está falando do reino de Deus. Na verdade, Jesus está falando do próprio Deus. E do jeito como Deus age, como é o proceder de Deus, como é a forma de ser de Deus, como é o atuar de Deus na vida. E ele coloca esses exemplos. Na verdade, aqui o importante não é a terra, não é o agricultor, mas o protagonista é a semente. A semente que ela tem uma força e um vigor que vem de dentro. Jesus nos está falando que nós somos necessários, que nós somos colaboradores nesse anúncio do reino de Deus, mas que a eficácia não depende das nossas estratégias, das nossas programações, da nossa organização e do nosso marketing. A força depende da semente, da vida de Deus no coração das pessoas. Porque podemos ter a melhor programação, a melhor divulgação das nossas atividades pastorais, podemos ter um melhor projeto, mas se o protagonista não for Deus, o Espírito de Deus agindo nos corações, movendo os nossos corações, colocando paixão, compromisso na nossa vida, nada acontece. A obra é de Deus. Nós somos necessários colaboradores. Depende de nós também. Mas a eficácia, a força, depende da semente de Deus.
Deus nos ensina que nós temos que ter paciência. Como que se produz o fruto, como que ele aparece à nossa vista, a gente não sabe. Um belo dia nós começamos que uma pontinha desabrocha, quebrando a terra, rompendo a terra, desabrochando. Mas quanto tempo passou essa semente no interior? Como ela, que aconteceu com ela? É um mistério para nós. Às vezes a gente lança sementes e elas produzem fruto. Às vezes a gente lança sementes e elas não brotam, né? Porque depende de Deus e do mistério de Deus. O Senhor pede que nós tenhamos paciência. Paciência significa aceitar os tempos de Deus na nossa vida. Nós vivemos no mundo da resposta rápida, né? A gente manda uma mensagem, mas ainda não viu, ainda não está em azul o WhatsApp, e ainda não respondeu. E o que está vendo? Por que ele não me responde? E pensamos que as coisas são assim, né? Que tudo funciona apertando uma tecla, e as coisas se ativam. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Às vezes Deus não responde, porque nós precisamos escutar o silêncio de Deus, porque nós precisamos que Deus nos faça passar por essa travessia do deserto, como o povo de Deus, né? A pedagogia de Deus não é a pedagogia dos homens, a eficácia, a imediatez. É para já, é para agora, é para ontem que falamos, né? Para quando você quer isso? Para ontem, né? Para ontem. Não é para amanhã, é para ontem. E Deus nos ensina que cada coisa tem o seu tempo e que nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance e às vezes não veremos os frutos, porque os frutos não dependem de nós. E a gente não precisa ficar frustrado. E a gente não precisa ficar desapontado. E a gente não precisa dizer, então não quero mais saber de nada. Porque o que Deus está pedindo para cada um de nós é lançar a semente. Sem isso, o reino de Deus não vai se estender. Sem isso, o reino de Deus não vai se multiplicar. Se a gente ficar na nossa, se eu ficar na minha, de braços cruzados, sentado na minha poltrona, o reino de Deus não vai acontecer. Deus precisa de cada um de nós. Deus precisa de apóstolos, Deus precisa de missionários. Mas mesmo lançando a semente, em último termo, os frutos dependem unicamente de Deus. As pessoas que vêm do campo, ou que seus pais eram do campo, entendem perfeitamente isso, né? Às vezes uma tormenta, uma tempestade, uma chuva, granizo, uma geada, acaba com o trabalho de todo um ano, né? Tem fatores externos que a gente não tem como controlar. E talvez seja isso que Deus quer nos ensinar. A gente que gosta de ter o controle de tudo, né? Eu quero controlar, eu dirijo, eu controlo, eu tomo conta, depende de mim. Não, não depende de ti, depende de Deus. Se o Senhor não construir a casa, em vão se cansam os arquitetos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Por isso, irmãos, que a gente tem que procurar entender, e por isso que às vezes resulta tão complicado aceitar os planos de Deus na nossa vida, porque a mentalidade de Deus é muito diferente da nossa.
Já falava o profeta Isaías, os pensamentos de Deus estão muito além dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão muito além dos nossos caminhos. E nós temos que ir entendendo o jeitinho de Deus. E o jeitinho de Deus é este que nos apresenta a palavra de Deus, que nós somos importantes, somos necessários, mas quem está no comando é Deus. É a graça de Deus, é a força do seu Espírito que transforma os corações. Às vezes o outro dia eu estive reunido com o CPP e fiquei muito feliz. Dá para perceber que estamos numa paróquia viva, uma paróquia com muitas atividades, com muita inquietação, com muito desejo de servir, com muito desejo de evangelizar. Que bom! E me falavam dos projetos e das programações e dos encontros e dos cursos. Que bom! Estamos lançando a semente, fazendo a nossa parte. Mas que ninguém fique desiludido, que ninguém fique desapontado, se as coisas não acontecerem do jeito que nós gostaríamos, do jeito que nós esperamos, porque é Deus o protagonista da história da salvação. E o jeito de Deus é a simplicidade, é a humildade, é a pobreza. Quem foi que Deus escolheu na história da salvação? Quais foram os personagens que Ele escolheu para levar a salvação à humanidade? Quem era Davi? Era um pastor de ovelhas. Quem era Moisés? Um homem que não tinha expressão. Era Gago, o irmão dele que tinha que falar por ele, Arão. Porque, mas Senhor, se eu não sei falar, como que eu vou lá no faraó falar para o faraó para você libertar o povo, se eu não consigo falar direito? E os profetas, Jeremias, Senhor, se eu sou apenas uma criança, mas eu te envio. É na minha força, é no meu nome, na minha palavra. É isso que nós temos que acreditar. E quando Jesus quis entrar na nossa história, quando Deus quis entrar na nossa história, fazer parte da nossa vida, caminhar com a gente, quem que Ele escolheu? A filha do faraó? A filha do rei? Não, escolheu uma mulher, uma camponesa, uma mulher do interior, da periferia, uma mulher simples, que não se destacava no meio dos seus conterrâneos, né? E José, estamos celebrando o ano de São José, né? Carpinteiro, o pai adotivo de Deus, é um carpinteiro. Esse é o jeito de Deus. A gente gosta de espetáculo, a gente gosta do barulho das trombetas, a gente gosta de estrondo, a gente gosta de chamar a atenção, a gente gosta de alto-falantes, a gente gosta de música alta, a gente gosta de... E Deus gosta da suavidade, da singeleza, Deus gosta da humildade, Deus gosta do silêncio, Deus gosta dos corações humildes. Esse é o jeito de Deus, irmãos. E a gente tem que procurar entendê-lo, para sintonizar com Ele. Para entender o que Ele quer nos mostrar, nós temos que entender esse coração que celebrávamos ontem, esse coração de Jesus. Coração manso, coração humilde, coração cheio de amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós acreditamos e que nós seguimos, mas que depois na nossa vida a gente não consiga entender e a gente se revolta e não aceita, porque não aceitamos os silêncios de Deus, porque não aceitamos que os planos de Deus
não concordem com os nossos, porque não aceitamos o sofrimento que tantas vezes Deus coloca na nossa vida situações de tribulação, de dor. E a gente tem que ir aprendendo as lições de Deus, a saber interpretar, a entender o coração de Deus, para que o nosso coração possa estar sintonizado na mesma melodia do coração de Cristo. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra nossos corações, nossa mente, nossos olhos, para que possamos realmente transmitir. Às vezes nós temos uma imagem falsa de Deus e nós, às vezes, seguimos um Deus que não existe, que um Deus manipulado, um Deus fabricado por mim, um Deus domesticado, o Deus à minha imagem, o Deus que eu acho que eu preciso, que combina comigo. Mas esse não é o Deus de Jesus Cristo, esse é o teu Deus. E nós precisamos seguir esse Deus verdadeiro revelado em Cristo Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus